pessoal, Prof. Rick do canal Prof. Rick Arte e História, com uma aula, uma microaula muito legal, que é o Renascimento, ou comumente conhecida como a Renascença, né? Um período em que as artes e a cultura floresceram na Europa, substituindo, entre aspas, né, o que eles chamavam de Idade das Trevas, né, a tal Idade Média, o período do feudalismo, essa coisa toda. A Renascença vem e coloca, dá uma substituída, sai o teocentrismo e vai entrando devagarzinho o antropocentrismo, o homem, né, no centro das coisas, o homem sendo a medida das coisas, tá? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nesse textinho que é bem legal. Nos séculos XV e XVI, a Itália conheceu um extraordinário desenvolvimento cultural. O XIV, gente, ele está muito no gótico, mas muita gente chama isso de pré-renascença. Tanto que os italianos dividem a Renascença em três períodos. O XIV, que é o Trecento, né? O XV, que é o Quattrocento, século XV é o Quattrocento, e o século XVI, o Cinquecento, tá? Então, há divisões, assim, bastante controversas, né? Variadas, né? Sobre o Renascimento, em especial na Itália, que é o berço, tá? A Itália conheceu, então, esse extraordinário desenvolvimento cultural, que posteriormente alcançou outras regiões da Europa Ocidental, que ficou conhecido como Renascimento ou Renascença. Esta expressão, no entanto, é bastante perigosa, é o que a gente está falando. Eles podem chamar talvez o período antecessor de Idade das Trevas, né? Porque foram mudanças muito rápidas, né? Mas será que a gente, hoje, estudando esse período, nós podemos falar isso? Não sei. Fica aí na nuvem, no ar aí para você pensar. Aqui o texto diz que é bastante perigosa, pois dá a entender que no período imediatamente anterior, que é a Idade Média, a vida cultural estivera ausente, o que não corresponde absolutamente à verdade. Sabe-se hoje que a produção artística e filosófica medieval foi bastante expressiva. Nessa visita virtual, você poderá observar que na Baixa Idade Média, principalmente o XIV, muitos elementos da Renascença já apareciam, já estavam presentes, tá? Características básicas do Renascimento. Influência do passado clássico greco-romano é uma inspiração, não é uma cópia, tá? O humanismo, o antropocentrismo em oposição ao teocentrismo, o racionalismo, o individualismo, o empirismo, o hedonismo e tantos ismos aí, né, dentro dessas características do Renascimento ou da Renascença. Olha aí, ó, eu vou pegar um pouquinho do gótico para vocês sentirem como as coisas já começavam a evoluir desde o século XIII, né? Olha, tá aí, ó, Cene di Pepo, está no Louvre, né? Já, você sente que já há uma preocupação com cor, com nuances, né? Giotto, que a gente falou, né, na aula anterior, que é o gótico. Nós falamos de Giotto, um grande pintor gótico, né? Simone Martini, veja que a proporção ainda está bastante esquisita, né? Olha o tamanho das pessoas, o tamanho do castelo. Porque ainda não se descobriu um negócio na pintura chamada perspectiva. A perspectiva e o esfumato é que vão revolucionar a pintura renascentista, como veremos a seguir aí, tá? Ó, aqui já é frangélico, ele já é do Quattrocento. Veja a preocupação com proporção já, né? Beleza? Vamos para frente. Beleza, olha aí, ó. Stefano di Giovanni, vulgarmente conhecido por Saceta, a Virgem e o menino rodeado de 6 anjos, né? Melhorou muito, também do Quattrocento, né? Tá aí o retrato de Sigismundo Malatesta, de Piero della Francesca. Retratos e temas laicos vão acompanhar os temas religiosos agora. Não se abandona a religião, mas eu vou ter temas laicos, tá bom? Aí no 15, com artistas italianos, vamos dar uma olhadinha. Ah, ele aí de novo, Frangélico, e a adoração. Nossa, super, tem muita perspectiva aí já. Né? Olha as pessoinhas como são proporcionais, etc. Professor, o que é uma perspectiva? É uma técnica de desenho bidimensional, fundamentada na matemática, na geometria, que me dá uma sensação tridimensional. A partir de linha do horizonte, ponto de fuga, né? Todas as linhas saindo dali. É um desenho técnico. Por isso que muita gente fala assim, a academia começou aí, na Renascença.
e vai terminar só no realismo. Tem gente que fala diferente. Não, a academia, por causa das escolas, só teriam surgido no 17, no século 17, nos anos 1600, né? Ah, e depois, já ali no romantismo, o pessoal tem gente que fala, não, já ali já acabou a academia. Aí o realismo volta a pintar como ciência. Quer dizer, é muito complicado. No geral, a grosso modo, a gente pode falar que as pinturas acadêmicas estão da Renascença até o realismo. Porque quando vem o impressionismo, isso é rompido, tá? Olha como é importante a Renascença. Andrea Mantegna, sensacional, né? O Calvário de Jesus aí, também com pleno domínio já da perspectiva. Antonello de Messina, Retrato de Homem, está no Louvre. Aquela técnica de fazer o olho, né? Com sentido de globo, né? E onde você vai, o retrato te segue, né, Corim? Já é uma técnica desse período. Bellini, né? Nós temos uma obra de Bellini no MASP, né? Bellini é também um artista do Quattrocento e início ali do Cinquecento, né? O maravilhoso Alessandro ou Sandro Felipe Botticelli, ou simplesmente Botticelli, e suas mulheres levitando, né? Vênus oferecendo regalos a uma jovem. Aí, é um afresco, né? Aí Ghirlandaio, ainda preso bastante, né? Alguma coisa assim gótica, se sente, né? Mas melhorou muito, as técnicas melhoraram muito. Tá aí Santa Helena, acima de Canegliano, está na National Gallery em Washington. São infindáveis, são muitas obras, né? Carpaccio, que além de ser uma comida gostosa, é também um grande pintor, Vittorio Carpaccio, Fuga para o Egito, perfeito, né? E aí do 16 com os artistas italianos. O pintor das Madonas, Rafael Sanzio, ou Raffaello Santi, aí André del Sarto, né? A Caridade. Nota que você tem sombra e tal, mas tá tudo muito equilibrado. Outra coisa, você não tem emoção, né? É muito sereno. Isso vem da inspiração greco-romana, né? Você não tem emoção como você vai ter no barroco, né? Rafael também, retrato de Balthasar Cassino, muitos retratos, né? Porque na Renascença está surgindo uma coisa chamada mecenato. E os mecenas patrocinavam as artes, escultores, pintores, e vendiam suas obras, né? Então há um comércio também muito grande desses espetaculares pintores. Imagina uma época que você não tem nada impresso quase, que você não tem foto, que você não tem vídeo, nada. O que causou essas pinturas aí renascentistas, né? Tá aí Carpaccio de novo. Aí Benedetto Diana, um painelzinho dele, da Anunciação. Correggio. Tiziano, eu acho ele um injustiçado da Renascença, né? O pessoal lembra do Da Vinci, do Michelangelo, do Botticelli, e esquece do Tiziano, que é sensacional, né? Tá aí também Giovanni Battista di Jacopo, com a Pietà. Aí a Vênus, de Tiziano, Vênus e Cupido, de Tiziano. Veronese, né? As Bodas de Canaã. E Carracci. Carracci já traz uma característica, essa coisa de deixar a figura principal em cima, verticalizar o quadro, faces melancólicas, né? Isso já tem a ver, não é ainda, mas já tem a ver com o movimento de transição da Renascença para o Barroco, que é o tal do maneirismo, né? E aí, obviamente, a Primavera de Botticelli, espetacular, suas mulheres flutuando, né? As mulheres de Botticelli flutuam. Que coisa linda, né? Aí também Botticelli, Palas Centauro, aí, tema mitológico, né? E aí a próxima obra, gente, é um dos símbolos da Renascença, né? Ela é conhecida como Nascente de Vênus, foi pintada por Botticelli entre os anos de 85 e 86, ela se encontra hoje na Galeria degli Uffizi, em Florença, na Itália, tá? Ô, símbolo, hein? Que espetáculo, né? Nascimento de Vênus. Tem um certo naturalismo, o tema é mitológico, né? E há o individualismo, porque Botticelli pinta de um jeito, Michelangelo de outro, Da Vinci de outro, assim por diante.
todos respeitavam certas regras, como a perspectiva, o esfumato, o equilíbrio de cores, etc., mas cada um tem sua pegada, né? Em outros países da Europa, nós vamos ter Cornelis van Haarlem, né, na Holanda. Nós vamos ter também Jan van Eyck, ou Jan van Eyck, como muitos falam, né? Espetáculo, né? Peter Bruegel, ou Bruegel velho. Olha, se ele tivesse vivido em outra época, eu diria que essa pintura é expressionista, né? Mas ele está na Renascença, né? El Greco, né? Muito cobrado aí nos vestibulares. Aqui já temos muitas características maneiristas, né? Que são as faces melancólicas, a verticalidade, um pouco da deformação do corpo, não totalmente, né? Isso é tudo maneirismo, que é do século XVI. Aí Bosch, com o Jardim das Delícias, muito famosa essa obra, né? E aí vamos para a escultura. Cuidado que Donatello não é pintor, Donatello é um escultor. Aí está São Jorge Donatello, uma figura equestre, né? Uma escultura equestre de também Donatello, em Florença. Aí o Davi, de Donatello, uma esculturinha pequenininha, né? E aí nós vamos falar um pouquinho do Leonardo e do Michelangelo e encerramos essa microaula. Leonardo di Ser Piero da Vinci, nome completo, nasceu em 1452 na Vila de Vinci, na Itália, e morreu em 1519 em Amboise, na França. Tá? Como arquiteto, fez muitos projetos. Aí alguns estudos dele, né? Não só de prédios, mas estudos urbanísticos também. Tá? Projetos urbanísticos. Como anatomista, né? Você tem aí o homem vitruviano, que dá a medida média do homem, inaugurando uma disciplina chamada ergonomia, né? Que estuda as medidas médias do homem, e também desenhos da gravidez, né? Do pescoço, do dorso, né? Essa coisa toda. Sensacional, né? Ele pintou pouco, esculpiu pouco. Por quê? Porque ele estudava muito, né? Como inventor, você tem várias engenhocas aí dentro, uma besta gigante, né? Uma escavadora aqui embaixo, uma máquina voadora ali em cima, um lança-morteiros. Foi um excelente engenheiro militar. Como artista, bom, aqui para você saber, o professor de Da Vinci foi André Verrocchio, né? André Verrocchio é o grande professor de pintura do Da Vinci, né? Ele pintou esse anjinho aí no canto esquerdo e dizem, né, que o Verrocchio ficou, vou largar de pintar porque o aluno pinta melhor que o professor, não é, né? Mas tem essa historinha aí, beleza? A Dama e o Arminho está na Polônia, também famosa a pintura dele, e talvez a mais, né? Talvez um dos maiores símbolos da Renascença, que é a Gioconda ou a Mona Lisa, né? Que se encontra no Museu do Louvre, né? Misteriosa, cheia de mensagens subliminares, etc. E tal, tá? Tá aí a Última Ceia, Santa Maria de Milão, no refeitório, né, da igreja. Também fizeram até filme aí em cima, né, desse quadro. Desse quadro não, desse afresco. Isso é um afresco, tá? Professor, o que é um afresco? É uma técnica que você pinta com gesso fresco, molhado, para absorver os pigmentos, né? Porque as tintas não eram muito boas. Beleza? A Virgem, o Menino Jesus e Santana, que está no Louvre, também uma série de mensagens. Você sabe que Da Vinci era filho adotivo e ele tentou talvez passar com essas duas mulheres, né? As duas mães que teve, né? A biológica e a que o criou, né? Muito bacana. Aí as duas Virgens do Rochedo, que ele pintou em 1488, e depois à direita em 1506, tá? A Anunciação dele. E aí nós vamos para o famoso Michelangelo Buonarroti, 1475 a 1564, é o cara que vai pintar a Capela Sistina, né? Com várias pinturas. Essa é muito famosa, né? A criação do homem. Note, e muita gente fala, que Deus, aqui do lado direito, está envolvido numa coisa que parece o formato de um cérebro. E o homem está muito tranquilo para ser criado, né? E Deus está mais afobado.
uma mensagenzinha aí, muito interessante, né? Quem sabe Deus não é uma coisa da cabeça do homem, do cérebro do homem? Não sei, né? Mas é um símbolo também da Renascença, sem sombra de dúvidas, né? Fantástico. Michelangelo, também aí, né? Pinturas do Vaticano, de Michelangelo, né? O céu, o inferno, o purgatório e tal. A trindade dele, que ele fez com a moldura redondinha. E na escultura de Michelangelo, né? Diferente de Da Vinci, que esculpiu muito pouco, talvez algumas figuras equestres, né? Cavalos e tal. Está em uma frase dele: o que eu faço é tirar do mármore tudo que ele não precisa, né? Michelangelo. Está aí o Baco dele, em Florença. Está aí a famosa Pietà, que está no Vaticano. Veja a serenidade da escultura renascentista. O barroco vai ser bem diferente, né? E o pouco movimento. Está aí o Davi, de Michelangelo, gigantesca escultura. Está aí Moisés, em Roma, onde dizem que ao terminar, bateu com o martelo no joelho e pediu para Moisés falar. Parla! Né? Está aí o Crepúsculo. E fechando nossa microaula, na Capela Medicea, Florença, à noite, e também a aurora. Né? Essa coisa de dar nomes de fenômenos naturais a mulheres, né? Ou também a instituições tipo República e tal, né? Começa já na Renascença a acontecer isso e vai até o neoclássico romântico lá. Beleza? Na arquitetura, nós temos aí Brunelleschi, que fez o domo, ele não é autor do projeto, mas fez o domo de Santa Maria del Fiore, em Florença. Aí a Capela Pazzi dele também, em Roma, né? A Capela Pazzi. Aqui a Igreja do Sagrado Santíssimo, em Veneza, né? De Palladio, e o Tempietto, em Roma, de Bramante. Tá? Bramante, Palladio e Brunelleschi, que são arquitetos muito famosos, diríamos assim, dentro da Renascença. Beleza? Muito bem, senhoras e senhores. Ficamos por aqui. Valeu. Tchau, tchau.